Olá, olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje está frio, acho que o frio está começando aqui no Brasil. Cá estamos nós, tenho estado uns bons dias aqui sem dar sinal, cabelo duro, cabelo duro, sujeira mão, sujeira. Tenho estado isolada, tenho estado quieta, mas não deixo de estar acompanhando todas as notícias que se passam em Angola, no Brasil, em Moçambique, em todos esses países caóticos que fazem o L, porque João Lourenço também tem L, né? E tantas coisas ruins que estão acontecendo pelo mundo, não é verdade? Só que o meu momento, que é mais ou menos desta cor, nunca tive assim com as minhas unhas. O meu momento está complicado, o meu momento está muito complicado. Eu entrei naquilo que se chama o túnel do tempo e numa introspectiva, como é que eu diria? Numa crise quase que pessoal. Mas se vocês me perguntarem, epá, de repente, para quem está acompanhando os últimos vídeos, né? Epá, Filó, mas esse é o momento que você está vivendo agora. Não, isso é todo e qualquer momento quando se dá esse tipo de acontecimento. Houve no outro dia uma pessoa que veio falar comigo e que disse, caramba, primeiro me deu os pêsames, os sentimentos, e depois disse, peraí, mas tem alguma coisa aqui que parece que não bate. E eu perguntei por quê. Porque você é humanitária, você trabalha com gente. Eu já vi conversas tuas, ou pelo menos tu contares histórias da tua vida, onde já pegaste até em crianças mortas, e tu és tão forte, tu és tão guerreira, tu és tão determinada na tua luta, como é que de repente tu vais abaixo? Já ouviste aquela frase, pimenta no fiofó dos outros é refresco? É uma expressão um pouco... Ai, que coisa feia. É uma expressão feia de se dizer neste momento, né? Porque não é como se a dor dos outros, para mim, não abalasse. Pelo contrário, abala muito. Tanta bala que eu compro essa dor para mim. Mas a dor dos outros não nos abala a 1000%. O que significa? Eu, quando compro como humanitária a dor dos outros, não consigo, ou eu não deixo, acho que o melhor termo é esse, de ser forte. Aquela dor bate, aquela dor faz mal, aquela dor me prejudica, aquela dor me abala, mas por aquela dor eu luto que nem uma condenada, porque aquela dor não é minha. Aquela dor é de um povo, aquela dor é de uma nação, aquela dor é de uma mãezinha. Então, aquela dor que me abala tanto, que me corrói por dentro, porque eu não entendo, é quase como uma questão matemática. Algumas eu me identifico, outras é simplesmente pela própria situação, me abalam de tal forma que eu não aceito, eu choro, eu fico triste, mas aquilo me faz lutar. Exatamente porque eu não aceito isso, não é? Então eu luto. Quando é uma dor pessoal, quando é uma dor que atinge diretamente alguém, meu familiar, é uma dor insuportável. Porque não tem ninguém para fazer o que eu faço. E ao mesmo tempo é a consciência absoluta da perda, daquilo que é como se eu estivesse me pondo no lugar daqueles que eu ajudo, de que não há volta, e que é uma dor que tu tens que trabalhá-la sozinha, e tem todo um tempo para isso acontecer.
E nessas horas, e não é de hoje, realmente não é de hoje, eu tenho consciência absoluta, sem medo de falar. Eu sou frágil, eu realmente não sou forte. Portanto, a mulher guerreira que eu sou para cuidar do meu povo, para eu brigar, para eu lutar pelos outros, eu não sou na minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa na vida pessoal muito, mas muito sensível e muito frágil. Não que eu não lute, eu viro uma leoa por um familiar meu, por um filho meu, viro uma leoa. Portanto, é uma coisa meio que desproporcional até de explicar. Mas quando se dá um acontecimento como a morte, como a partida, né? Tem vários nomes, mas é a morte física. Isso é algo que me abala muito, isso é algo que me desestrutura muito. Mesmo eu acreditando no mundo espiritual, mesmo eu acreditando que muitas vezes a pessoa esteja num plano muito melhor, mas é algo que me desestrutura muito, porque nós somos de carne e osso, não é? Nós somos isto. E nós, quando vemos alguém partir, nós sentimos muita falta disto, de tocar, de abraçar, de beijar, de agarrar. Eu, pelo menos, sou assim, tanto a nível humanitário, quanto a nível pessoal. Eu sou uma pessoa de muito toque, eu gosto muito de abraçar, de beijar, de brincar. E eu fiz isso com todas as pessoas queridas que hoje não estão mais comigo. Então, eu tenho estado num processo relativamente complicado, porque, e relembrando, porque de uns anos para cá, eu tenho tido muitas perdas na família. E óbvio que por mais que eu ame este Senhor que está aqui do meu lado, Jesus Cristo, eu paro para perguntar, por quê? Não é? Como é que alguém fazendo o trabalho que eu faço, sempre ajudando e tentando o meu melhor para ajudar, pode ter tantas perdas? Perdi o meu pai de uma forma tão estúpida, por uma doença tão estúpida que é o câncer. Porque existem vários estágios do câncer. Eu mesma já passei pelo câncer 5 vezes. Se nada me pegar antes, eu sei que é o câncer que vai me levar. Tenho certeza absoluta. Está nos genes da família. E eu perdi meu pai para o câncer da pior forma que o câncer pode atingir uma pessoa. Da pior forma, porque o câncer, quando ele ataca para doer, é horroroso. E eu vi meu pai definhar. Um homem forte, meu pai parecia um touro de forte. Alegre, brincalhão, também sério. E de repente, eu me lembro do último encontro com meu pai em Salvador, aqui no Brasil. Eu tinha 2 filhos pequenininhos. Eu vou visitar os meus pais na casa deles e estou subindo o elevador. Quando eu estou chegando, e a gente se bate, né? Aqui no Brasil a gente não pode, no Brasil não, em Portugal a gente não pode usar certos termos, né? Aqui pode. E eu e o meu pai trombamos, esse termo não se pode usar em Portugal, né? Na porta do elevador, eu estou saindo do elevador e ele está entrando no elevador e eu bato no meu pai. Eu, brincando, em pleno sábado, perguntei para o meu pai, tá indo aonde, pai? Ele estava sozinho, sem minha mãe. E ele brincando, falou, vou passear, vou olhar umas gatas, né? E ele era muito apaixonado pela minha mãe. Eu falei, eu vou contar para a mãe. Aí eu falei de novo, tá indo aonde? E ele falou, vê se pode, tô indo no médico. Foi no sábado. Achei muito estranho, né? Ouvir aquilo do meu pai. E entrei no apartamento da minha mãe e falei, mãe, acabei de cruzar com o pai, ele está indo no médico. Ele está sentindo umas dorzinhas, né? Está sempre indisposto, está sempre enjoado, muito enjoado, ele come, fica enjoado, tudo ele fica enjoado. Então,
o médico conseguiu atendê-lo agora, hoje, né? Hospital Português, do qual nós somos sócios até hoje, podia atendê-lo naquele dia, então ele foi lá. Meu pai detestava médico, dentista, era como ver o outro, nosso amiguinho, né? Ele não gostava, era só em último caso. Esse foi o último dia que eu vi meu pai. Ainda esperei ele chegar e 6 da tarde, por aí, fui embora para minha casa e eu já era casada, mãe de 2 filhos pequenininhos. E fui para casa. Quando foi no domingo, eu virei para o meu marido, pai de meus filhos, e falei, me leva na casa dos meus pais. Eu não dirigia, era novinha, e ele, pleno domingo, uma cidade como Salvador, na Bahia, tem muito agito, muito movimento, pessoal que sai das praias, tudo. Ele falou, não, filho, hoje não vou te levar, não. Ali começou uma briga, né, entre marido e mulher. Eu falei, eu quero ir, e ele só perguntava, e nós não tínhamos telefone no nosso apartamento naquela época. Casal novo, né, não tinha bufunfa, cascalho, bué, sabe como é que é? Aí eu falei, me leva porque eu não tô me sentindo bem. Ele falou, não tá se sentindo bem por quê? O que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu tô com pressentimento. Aí ele falou, para com isso, pensamento negativo, pressentimento de quê? E eu só falava, eu tô com pressentimento em relação ao meu pai. E ele, para com isso, tá se atraindo coisa negativa, teu pai tá bem. Só porque tu cruzaste com o teu pai, que estava indo numa consulta médica. E aquilo não me saiu da cabeça, né? E ele não me levou, sem vergonha não me levou. Quando foi na segunda de manhã, eu acordei cedo, porque ele ia sair cedo para o emprego dele, e eu falei, não, você vai me levar na casa dos meus pais. Aí ele bravo, porque era completamente fora do caminho dele. Larguei os meus filhos com a funcionária, minha secretária do lar, né? Porque na época a gente ainda tinha essas possibilidades, aqui no Brasil, hoje em dia já é mais complicado. E falei, toma conta, por favor, com carinho, dei todas as indicações e, mesmo deixando ele bravo, falei, você vai desviar o teu caminho, mas você vai me deixar na casa dos meus pais. Ele me largou na porta do prédio dos meus pais e foi embora, né? Quando eu subo, que eu chego na porta do apartamento para tocar a campainha, tinha um bilhete na porta. Estamos no hospital. Caso precises, aquele bilhete era para todos, não era só para mim. É procurar no Hospital Português. Como era perto, eu saí disparada. Ainda bem que eu estava de calça, de tênis, né? Eu saí disparada. Portanto, no domingo, quando eu tive aquele pressentimento e o meu coração disparou, deve ter sido a hora em que o meu pai passou mal e foi levado para o hospital. Saí disparada. Quando eu cheguei ao hospital, meu pai já estava todo entubado. Dali foi marcado já a cirurgia. Eu não lembro hoje, eu criei muitos bloqueios em relação a muita coisa, mas eu sei que eu, quando cheguei no quarto do meu pai, eu quase me joguei em cima do meu pai, aflita, porque ainda disse para minha mãe e para minha avó, eu sabia que algo estava acontecendo, e era o meu próprio pai que tentava me acalmar, dizia, tá tudo bem, Filó, tá tudo bem. Meu pai não me chamava de Filó, era muito raro meu pai me chamar de Filó, ele me chamava de Minhoca. Eu tenho uma tatuagem que está aqui, que sou eu e ele, no momento em que nós fomos a Coimbra, estávamos em Portugal, né? Eu era pequenininha, e no Portugal dos pequeninos, e eu estou com um balão, e o balão era aqueles balões a gás, né? E o balão soltava, porque o meu irmão brincava comigo, o balão soltava, e ele me deu uns 2 ou 3 balões, né? Então aquilo me marcou muito, aquele momento com meu pai, e eu fiz uma tatuagem desse momento com meu pai. E eu era muito pequenininha, eu era muito miudinha, bom, eu sou até hoje. E ele dizia, quando ele me chamava, né? Ele me chamava de Minhoca. Eu achava aquilo muito esquisita, principalmente quando ele ia pescar e eu sentava do lado dele, pequenininha.
E ele dizia, tu és igual a esse bichinho. E eu fazia assim para ele, porque eu não gostava, não gosto até hoje. E eu dizia, não, pai, não. E ele dizia, sim, sim, tu és igual a esse bichinho. Aí um dia eu perguntei para ele, enojada, eu falei, por que que eu sou igual a esse bichinho? Por que que você me chama com o nome desse bichinho? E ele brincou, olhou para mim e disse, esse bichinho não é pequenininho? Eu falei, é pequenininho e você põe ele num anzol. Aí eu olhei para ele e falei, você vai me pôr num anzol? Não, claro que não. Você é minha minhoca. Eu falei, por eu ser tua minhoca, você não vai me pôr num anzol? Ele falou, não, eu não vou te pôr num anzol, você é minha minhoca, você mora no meu coração. E aí me explicou que me chamava de minhoca exatamente porque eu era pequenininha e que eu não ia ser uma mulher muito grande, eu ia ser sempre a minhoquinha dele. E eu fiquei minhoca a vida inteira. Portanto, o meu apelido, como dizem aqui no Brasil, ou alcunha, como dizem em Angola, é minhoca. Então, meu pai raramente, a não ser quando estava bravo, né? Aí ele chamava de Filó. Eu já sabia que vinha bronca. Então, naquele dia no hospital, ele Filó, Filó. Então, era aquela mistura de séria ou de seriedade com, como que eles, calma, né? Porque eu tinha pressentido. Não sei se 4 ou 5 dias depois levaram ele para a sala de cirurgia, coincidentemente na mesma sala ou sala ao lado, porque são salas repartidas por uma porta, né, no centro cirúrgico. Tinha um outro senhor português, que o meu pai é angolano, com as mesmas características do meu pai, as mesmas, de bigode, semi-careca, como era meu pai, as mesmas. Também sendo operado, porque meu pai entrou como se tivesse uma úlcera no estômago. E o outro senhor também entrou como se tivesse uma úlcera no estômago. E o meu pai entrou na sala de cirurgia e foi ficando e não saía. E eu fui, como eu conhecia todo mundo no hospital, eu fui até a porta do centro cirúrgico, né? Aquela porta que divide lá para dentro. Peguei um anestesista que eu conhecia e mandei perguntar, né? Meu pai, deu o nome do meu pai. E ele volta todo alegre, todo... E fala, teu pai tá bem, tinha uma úlcera, já vai sair. E eu olhei para ele e falei, você tem certeza que você viu meu pai? Volta lá, por favor. É que entrou um outro senhor também, um português, né? Volta lá. Não, teu pai tá bem. Eu falei, volta lá, por favor, confirma. Meu pai é assim, fortezinho, não é gordo não, mas é forte. O senhor também tem bigode. De repente, vê direitinho. Eu não sei se as salas aí dentro tem número. Aí ele foi, demorou um pouquinho para voltar. Aí já volta de cabeça baixa, né? Quando eu vi a reação dele, eu já não gostei. Aí ele senta do meu lado e falou, então, Filó, é assim, olha, quando ele começou a falar, o jeito dele falar, eu já comecei a chorar. E aí ele me explicou que meu pai abriram e fecharam. E que meu pai estava com câncer no pâncreas. E o câncer no pâncreas tinha já se alastrado pelo corpo todo, que não era úlcera. O outro senhor que ele tinha visto é que era úlcera. Então foi uma luta. O médico, após a cirurgia, deu 3 meses de vida ao meu pai. Meu pai durou 6 meses, indo para quase 7 meses, e lutou bravamente. Mas foi, eu diria que um câncer maldito, que aterrorizou a todos, fez meu pai sofrer muito. Um homem que pesava 90 e poucos quilos, sempre mantendo uma alimentação mais regrada, principalmente no Brasil, e que chegou a 40 quilos, por aí, 40 e poucos quilos, 50 no máximo, por causa do peso da barriga, que criou muitos líquidos e que vivia fazendo punções no final. E ficou completamente debilitado, completamente num estado que um ser humano não deve ficar. Um ser humano não deveria ficar. E é onde você escuta dos médicos, não tem jeito. Não isso, não aquilo. Até hoje,
falar da partida do meu pai é muito complicado, aonde todos nós sofremos muito, de ver como meu pai brigou, lutou, e olha que ele não acreditava em médicos, ele também não tinha muita fé. Por uma série de fatores ele não tinha muita fé, porque meu pai era o tipo de pessoa muito, como é que eu diria, pragmática. Ele dizia, se Deus é tão bom, por que existe tanta pobreza no mundo? O meu pai era um lutador, como angolano. O meu pai era o tipo do homem que dizia e disse, até aos últimos dias de saída de Angola, que não queria sair porque acreditava que Angola de alguma forma poderia mudar. Talvez tenha sido um erro, né, porque saiu tarde, porque ele sempre teve esperança para tudo, para tudo. Mas era pragmático nesse sentido, né? Se Deus é tão bom, por que tem tanta pobreza no mundo? Então ele questionava muito essa fé, ele questionava muito tudo aquilo que quem tem fé ou quem tem um Deus no coração, quem acredita, a gente tenta relevar, a gente tenta analisar de outra forma. E o meu pai era nesse ponto muito 2 mais 2 para ele tinha que dar 4, tinha que dar 5. E quando a doença veio, que nós tentamos mostrar ao meu pai, pai, tem que ter fé, temos que... Ele dava uma risadinha, ele falou, a vida inteira eu tentei acreditar em tudo isso. E se a minha vida ainda deu certo, se eu conseguir ter alguma coisa na vida, porque meu pai foi um cara que nasceu pobre até ele sair da casa dos pais dele e se lançar na vida, ele o fez sozinho. Ele falou, não teve Deus nessa hora. E ele falava muito da população de Angola, da pobreza de Angola. Ele disse, se não fosse o meu braço, a minha mão, a minha garra e a minha determinação, eu seria mais um entre tantos na miséria da nação angolana. Foi a minha determinação, foi a minha garra que me fez chegar aqui. E naquele momento da doença, ele questionou Deus. Foram muitas as vezes que eu vi meu pai agarrado à barriga, coisa que ele não tinha, questionando Deus. Quando eu, meu irmão, minha avó, conversávamos com ele muito sobre isso, ele dava uma risadinha e dizia, onde está Deus? Nunca esteve na minha vida, onde está ele agora? E ele deixava que todo mundo rezasse por ele, que todo mundo pedisse por ele. Ele só falava, se Deus existe, de alguma forma eu irei encontrá-lo, mas talvez não seja aqui. E ele sofreu. Até o último instante, meu pai sofreu muito. E ele brincava e dizia, eu passei a vida a sofrer. Pude fazer ou tentar fazer o meu melhor. E quem sabe eu tenha respostas num outro. Eu tenho respostas numa outra dimensão. Mas o meu pai sofreu. Eu tive por 5 vezes o câncer. Todas as pessoas da minha família têm câncer. Quando meu pai deu o último suspiro, e eu estava lá também, a dor que se instalou dentro de mim foi insuportável. Eu demorei anos. Não foi um dia, nem 2 dias, nem um mês. Foram anos para dar uma melhorada no meu astral, no meu espiritual. Anos. Era uma dor insuportável. Portanto, eu tenho um problema sério para lidar com a passagem, com a morte das pessoas que estão próximas a mim. Hoje estou mais velha, sou uma cota, sou uma senhora, como se diz, e tenho aqui o que a gente chama de maturidade, de mais experiência da vida, mas não tenho, não é nenhuma questão de ter esse pequeno pormenor, continua dentro de mim, de não saber superar com facilidade, com a tranquilidade que eu gostaria de ter,
Como eu vejo tanta gente ter, a pessoa morre, a mãe, o pai, o primo, a sogra, e passou um mês, a vida continua tudo numa nice, tranquilo, fixe, legal. Eu não consigo. Não consigo. É difícil sorrir, é difícil levar a vida na boa. É muito difícil, muito complicado. E isso aconteceu para mim de novo, desta vez com outra pessoa muito, muito próxima e que também foi de câncer e que também foi de uma forma muito dura, muito dolorida. E a gente fica naquela situação. Eu não sei se foi tão duro ou mais duro para a pessoa que partiu ou para os que ficaram. Eu saí de Portugal, onde eu estava morando, para vir para o Brasil, para dar apoio a ela. Quando eu recebi a notícia de que ela estava com câncer, eu entrei em choque. Eu falei, não, ela não. Eu larguei tudo em Portugal. Larguei tudo, eu falei, não, eu tenho que ir para lá. E assim foi. E vim. Eu vim com uma programação de dar apoio, dar estrutura, de ajudar, de colaborar, dar o meu melhor. A cada minuto, a cada segundo, dia e noite. Mas também dividir o meu tempo com o meu trabalho. E uma das partes do meu trabalho é a internet. Em 1 ano e meio de convívio diário, eu não consegui, ou mal consegui trabalhar direito. Porque foi realmente uma missão este 1 ano e meio. E o quadro foi se desgringolando, desgringolando, desgringolando. E eu fui perguntando a Deus, a Jesus, por quê? Eu me pus na posição do meu pai, porque eu pedia todos os dias um milagre. Todos os dias. Eu só dizia, eu quero um milagre. Você é a pessoa que diz que faz milagres. Eu quero um milagre. Ela precisa de um milagre. Ela pedia um milagre. Ela dizia, eu quero viver. E aquilo doía a minha alma. Entre sorrisos e choros. Quantas foram as vezes que eu ouvi ela falar, eu tenho tanto para viver ainda. E eu sou aquele tipo de pessoa que quando escuto certas coisas, sou incapaz de dizer para alguém assim, não, mas a senhora está a um pé da morte, ou a senhora é isso. Não. Se existe uma coisa que eu tenho consciência de como lidar com o ser humano, e é outra, porque já tive esse problema. E nestas horas o que nós mais precisamos é de amor, é de carinho, é de muito abraço, é de muito beijo, é de muito calor humano. Em 1 ano e meio, eu sinto que eu envelheci, mas não estou preocupada com isso. Não estou. É o que menos me preocupa hoje. Eu só queria ela perto de mim. Se eu pudesse, eu queria os dois. Mas hoje, estão os dois juntos. E hoje estava conversando com meu irmão
no almoço, e lembrando as épocas do IJ, quando moramos no IJ, onde nós éramos pequenos, e lembrando do passado. Então é muito difícil para nós estarmos numa casa onde tudo é lembranças, onde tudo é cheiros, onde tudo tem uma história, onde tudo tem muita vida que representa ela. E se me disserem, sai daí, ou tira, de forma alguma. De forma alguma. A gente não mata um sentimento ou uma dor saindo ou tirando. Tudo tem seu momento. E cada um tem uma forma de trabalhar tudo isto. Para mim, por exemplo, esta roupa não é minha. Cada um trabalha de um jeito. E eu estou trabalhando com uma certa suavidade. Eu estou trabalhando da forma mais amena, me permitindo chorar, me permitindo olhar fotos, me permitindo questionar Deus, sim senhora. Porque quando eu olho notícias, como o vídeo que eu ia fazer hoje, falei, não vou fazer. Eu estou cansada de falar de João Lourenço, de ver os absurdos como eu estou vendo, dele ir à Índia pegar ou lhe ofereceram 200 milhões de dólares. No entanto, a gente sabe que ele não vai empregar, ainda vou falar sobre esse vídeo, a gente sabe que ele não vai empregar esse dinheiro para o povo de Angola, vai enfiar no bolso metade. E entra aí no dilema que o meu pai falou, cadê Deus? Se os corruptos continuam ganhando, se os corruptos continuam crescendo, se os corruptos continuam sendo corruptos, e os honestos continuam pobres, o povo angolano continua pobre, sem casa, sem comida, sem dinheiro no bolso para um médico, sem condições de sobrevida. E pessoas como o meu pai e outras que conseguiram, graças a Deus, talvez até porque no tempo do meu pai fosse um pouco mais fácil, né? Porque não era no tempo de Agostinho Neto, era no tempo do colono, onde muita gente critica, mas mal ou bem as chances eram outras, mal ou bem as chances eram outras. Mas já era difícil. Imagina, já era difícil naquela época. Como é que o povo vai sobreviver? Como é que alguém em Angola vai ter saúde, vai ter condições de se cuidar? Quando hoje, o que menos existe, gente, o que menos existe é a lucidez no ser humano, que é um assunto extremamente sério que eu pouco falo, é a lucidez do ser humano em relação ao cuidado com a saúde. Todo mundo, por norma, eu tenho dor de cabeça, ou vai na farmácia, ou por conta própria, porque já tem uma certa consciência, conhecimento, e esse conhecimento é relativo, eu costumo dizer que é conhecimento e burro. Eu tomo um Dorflex, eu tomo uma aspirina, existem vários comprimidos para dor de cabeça, que no fundo são a base de paracetamol, que é um remédio que adora, ou pelo menos o câncer adora ele, porque ele é a base de um composto que alimenta o câncer, paracetamol, e que tudo que tenha paracetamol não deve ser tomado. Quem vos fala é alguém que entende um pouco desses assuntos, mas que é o que a maioria dos remédios tem, ainda mais nesse contexto de dor de cabeça, né? As pessoas tomam. Eu tenho uma dor de estômago. Vai, em último caso, vai na farmácia, explica o seu caso. Eu tô com uma dorzinha assim, assim, assim. O cara vai lá na prateleira, tem isto. A pessoa lê a bula, compra. E por quê? Muitas vezes. Primeiro, pela ignorância de não estudar.
de não ir atrás de bons médicos para ver o que é que pode fazer. E segundo, pelo pior dos fatores, não tem dinheiro para ir no bom médico, para investir na área da saúde dele, e não tem condições, claro, para ir num bom médico, vai naquilo que eu chamo de médico comercial, que é aqueles médicos de posto de saúde, de hospital público, aquele que faz o receituário em 5 minutos, sem fazer exame, sem fazer nada, o cara olha para ti, adivinha o que tu tem, rapidinho, né? Aí faz o receituário, passa lá 5 ou 3 remédios para o cara tomar, dependendo do que o cara se queixa, e tá tudo certo, resolveu o teu problema de saúde. E eu costumo dizer o seguinte, por isso que meu pai não gostava de ir ao médico. Quando você vai no médico, ele não te vende saúde, ele te vende exatamente a bomba, o problema. Ele alimenta a tua bomba para amanhã poder tentar te curar, que no fundo ele não cura. Quando você vai no médico, ele faz com que o teu organismo piore, não melhore. Eu lembro de um médico que eu fui, eu já tive na mama esquerda, eu já fui operada 2 vezes para tirar, portanto, câncer, né? Nódulos malignos, né? A primeira vez que eu operei, ele operou e saiu meio nervoso da cirurgia. Se eu soubesse que você tinha nódulos tão pequenos, eu não teria te operado. Pô, eu ouvi aquilo e fiquei nervosa também, né? Que filha da mãe. Quando foi na segunda, não sei se foi 1 ano depois, que eu começo a palpar e vejo que tenho de novo. Eu tinha 6 nódulos, pequenininhos. Voltei no médico. Eu estava com a minha mãe. Ele falou, não vou te operar. Eu vou no outro médico para fazer exames. Esse médico me manda fazer uma série de exames horrorosos. São punções, no caso, só que em cada nódulo é feita uma punção, só que essa punção são 2 vezes, 2 furos em cada nódulo. Um dos nódulos, eram 6 nódulos ao redor desta região, perto do mamilo. Um dos nódulos estava no mamilo. 2 furos em cada nódulo. É uma agulha deste tamanho que entra em cada nódulo. E não tem anestesia. Passa no máximo na pele uma xilocaínazinha e depois vem com aquela agulha, entra, ainda por cima entra devagarzinho, né? Para você sentir bem. Encosta no nódulo, depois vem um pouquinho para trás, depois dá aquele impacto para entrar no nódulo. E o nódulo é duro, né? 2 vezes. Para tirar aquele líquidozinho para fazer o raio da biópsia. Eu já contava na segunda ou terceira, eu já estava cansada, já estava quase desmaiando, porque aquilo dói. Quando chega no último, que era o do mamilo, e me disseram que eu comecei a sentir onde eles estavam mexendo, que era no mamilo, eu perguntei, tá mexendo aí por quê? Ah, porque o nódulo tá aqui. Eu falei, aí é onde? No mamilo? É. Eu falei, você vai botar a agulha onde? Então, eu achando que eles vão entrar pela lateral, de frente, pelo mamilo. Eu falei, vai não. Vai não, amigo. Aqui, nem jabá. Não, eu falei, não vai não. Aí eram umas 4 pessoas, não sei se eram 2 mulheres, 2 homens, enfermeiros, né? Para me segurar. Eu nunca senti tanta dor na minha vida como naquele dia. Porque era xilocaína e nesta região não pega. E aquela porra daquela agulha entrou de frente assim no nódulo. A dor foi tão insuportável. No primeiro eu ainda gritei. Na primeira agulhada. No segundo eu desmaiei. Então eu marquei bem aquele exame. Foi um exame realmente horroroso, porque não foi 1 nem 2, né? Foram, imagina, 6 nódulos, façam as contas. Quando eu saí de lá, eu saí numa cadeira de rodas, tinha uma pessoa lá de fora me esperando, tiveram que me levar para tomar café, aquelas coisas, né? E depois disso eu voltei ao médico e ele continua dizendo, não vou te operar.
Aí ele explica por que não ia me operar. Porque apesar de terem descoberto um nódulo maligno, o nódulo era pequeno, não compensava. Não compensava. Filomena, não compensa. O que eu vou ganhar com esta cirurgia, na época, era o equivalente a R$ 30. É muito pouco, o plano vai me pagar muito pouco. Não, deixa ele quieto. Tá quieto, não tá nervoso, deixa quieto, deixa crescer. Quando ele tiver grandinho, nós operamos. Atrás dele tinha um porta-retrato com uma foto de uma senhora abraçada a ele. Eu perguntei, quem é essa senhora aí? É minha mãe. Eu falei, se fosse a sua mãe, você operava? Operava. Então vai para PQP, acho que vocês sabem o que é PQP. Aí eu abri a porta xingando o médico. Eu falei, eu vou dar queixa de você no órgão responsável. Mas você vai me operar, filha da... Pois é, filha daquela. Você vai me operar, desgraçado. Portanto, é assim, eu sou uma pessoa que tem muitos momentos de crise nesse sentido, porque a medicina, que eu chamo de medicina comercial, é isso. Aquele cara que olha para ti e acha que você é um pedaço de carne de vaca, de boi, ou de seja o que for, mas não te tratam como pessoas que merecem respeito. Infelizmente, a medicina, hoje em dia, está mais ou menos nessa linhagem. Eu tenho muito cuidado com a minha saúde, mas sou uma pessoa, sou um ser vivo que sei que nasci e vou morrer. E que uma hora todos nós vamos morrer. E que, infelizmente, dependemos destes médicos, ou uma boa parte, e que são eles que cuidam de nós. E que se nós não tivermos um mínimo de conhecimento, ou pelo menos não nos dermos ao trabalho de estudar um pouquinho, para não cometer tantos erros e não cairmos na mão destes médicos comerciais de matadouro, nós vamos mais rápido. Quando eu vi o caso do meu pai, quando eu vi o caso da minha mãe, e vi a que ponto se chegou, e se demoraram mais tempo para ir, principalmente o último, foi porque tinha gente na família que tinha mais conhecimento do que os médicos pelos quais ela passou. Porque senão ela já tinha ido embora há muito tempo. E isto é o que faz com que muitas vezes uma pessoa se mantenha viva. É quando você sabe estudar, pode estudar, porque hoje a internet nos oferece tudo a nível de ferramentas para nós irmos atrás desse conhecimento. E o que as pessoas têm que aprender é o nosso corpo é o nosso templo. Nós não podemos simplesmente ter uma dor de cabeça, eu vou no médico, e o que o médico diz é amém, não é amém porra nenhuma, gente. Não é. Consultou um médico, não acreditou, desconfiou, vai no segundo. Em último caso, comece a estudar. A maior linha hoje de tratamento são os bioidênticos, são os suplementos. O teu corpo, depois dos 40, começa a cair, às vezes até antes, por falta de hormônios, por falta de suplementos. E você tem que completar tudo isso. O corpo é uma máquina, é a melhor máquina que Deus fabricou. E nós não podemos simplesmente acreditar na palavra de um médico que chega e te mete químico atrás de químico em cima do teu corpo. Você tem que aprender. Porque mesmo você estudando, se aperfeiçoando e se cuidando com médicos bons ou com o teu conhecimento, um dia você sabe que vai partir também. Acho que o vídeo de hoje foi mais um desabafo para dizer: não estou nos meus 100%. Espero que vocês entendam. A minha dor está forte. Não está fácil trabalhar tudo isto. Mas eu sei que eu vou conseguir. Falta o abraço, falta o beijo, falta a brincadeira, falta o toque, falta o passar batom, falta tudo isso. O olhar, o carinho, a conversa. Se me disserem, ela tá bem? Tá. Acredito piamente que hoje ela esteja bem. Que de repente pode estar lá batendo um papo discutindo com meu pai. Ela tá bem. Mas aqui para nós, existe a falta do corpo físico. Existe aquela conversa de cozinha, de sala,
ou aquela vinda ao teu quarto, dizendo, estás fazendo o que aqui? Por que não estás ali comigo? Todos aqueles momentos que hoje são lembranças queridas, mas que doem a alma, doem o peito. E que você fala, como eu queria você aqui comigo. E que demora para passar. Assim como também todos os momentos vividos em 1 ano e meio, e que foram de muita dor, e que você se pergunta, por que Deus precisou de tudo isso? Me desculpem, foi um desabafo. E ao mesmo tempo um conselho a todos vocês, se cuidem, porque o corpo de vocês é o vosso templo. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.